E então começamos, já estamos gravando, então ó, nós temos uma pergunta que um dos alunos perguntou se a lista 6, não, desculpe, se a questão 10 da lista 6, questão 10, não é isso? Questão 10. Se a questão 10 da lista 6 essencialmente gira em torno da discussão do tópico 6.9 das notas de aula. No meu modo de ver, sim. Então, só que ali, observe que no tópico, nas notas de aula, pelo menos, a gente discute curto e longo prazo. A questão 10 só pede o curto prazo, então é até mais fácil do que tem nas notas de aula. Tá? Só entendi. Ok? Ok? Tá legal? Beleza, A 10 é mais fácil. Então, basicamente, a 10 é um pedaço dos gráficos 13A e 13B. Deixa eu só confirmar. Eu misturei confirmar com conferir, né? Que a questão 10 fala em aumento em G, ou seja, expansão fiscal. E os gráficos 13A e 13B também expansão fiscal. Só que se você for olhar 13A e 13B, tem, ali os gráficos têm curto e longo prazo, enquanto a questão só pede curto prazo. Mas aí vem a questão 11, que aí essencialmente são aquele, de novo, o 13A e o 13B completo. Porque observe que eu digo que na última bolotinha da seção 6.9, olha, uma variação não antecipada no câmbio, no regime de câmbio fixo. Análise gráfica idêntica à anterior. E agora, na questão 11, eu estou pedindo os impactos de curto e longo prazo, tá legal? Então, você tinha razão. Gira em torno as duas últimas questões giram em torno da subseção 6.9. Obrigado, professor. Mais perguntas, senhores? Não? Então vamos começar a retomar a matéria. E ficarei muito surpreso se vocês falarem que eu estou errado. Pelo que eu me lembro, a gente tinha encerrado o tópico 6, inclusive falei, o apêndice, a gente não vai ter aquele apêndice sobre a condição de Marshall-Lerner, não vamos discutir. Sobrar tempo, no fim a gente volta. Então nós vamos começar o tópico 7. Então peço que todos os alunos abram o glorioso tópico 7 das notas de aula, ou as notas de aula referente ao tópico 7, e o que acontece ali, esse browser para o outro monitor. Então, eu digo ali o seguinte, no título, modelo Mundell Fleming com PMC, lembrando, PMC é perfeita mobilidade de capital e câmbio flutuante. Aí eu começo aqui. Perdão, o que mudou com relação ao final do tópico? Lembra? Tópico 6, a gente apresentou o modelo Mundell Fleming, uma estrutura geral. Aí chegou uma hora mais ou menos ali no meio, depois da apresentação do modelo Mundell Fleming, eu fiz o seguinte comentário: não dá para fazer mais do que a gente fez sem introduzir hipóteses sobre regime cambial e mobilidade de capital. Então a gente fez o seguinte: assumimos perfeita mobilidade de capital e câmbio fixo. Agora, nós estamos mantendo perfeita mobilidade de capital e câmbio flutuante. Então, conforme mencionado, desculpa, a primeira bolotinha que eu digo menciona alguns livros textos, tá? Já tínhamos falado antes. E na segunda bullet item, segunda bolinha, segunda bolotinha, eu listo as equações constituintes do modelo ISLM-BP, o modelo Mundell Fleming. A equação da IS é a número 1, 2 é LM, 3 é a equação da curva BP. Não tem, as equações são as mesmas. Aí depois eu menciono que existe uma diferença importante. Do que eu estou falando? Eu digo o seguinte: quando um câmbio fixo, as variáveis E e M são respectivamente exógeno e endógeno, ou seja, o E é exógeno, o M é endógeno. Com o câmbio flutuante, isso se inverte. O E passa a ser endógena e o M vira uma variável exógena. Então, observe o seguinte: com o câmbio fixo, o fato do M ser uma variável endógena é que fazia com que a LM, permitia que a curva LM se deslocasse de forma a estabelecer ou restabelecer o equilíbrio após, por exemplo, uma expansão fiscal. Agora, isso não vai acontecer. A LM não vai ser, porque como o Banco Central vai controlar a oferta de moeda,
a gente vai assumir que, por exemplo, que o M está fixo, vai ter que ter algum outro mecanismo para restabelecer o equilíbrio. Ou seja, não vai haver mais o deslocamento endógeno da curva LM. Alguma coisa vai ter que entrar no lugar para desse deslocamento endógeno da curva LM. Eu já digo aqui para vocês o que vai ser. Vai ser um deslocamento endógeno da curva IS. Mais à frente nós vamos ver isso. Perguntas até aqui? Ninguém falou nada, ninguém listou no chat, a gente vai em frente. Então, seção 7.1, problema teórico. Que problema é esse, Alexandre? O modelo Mundell-Fleming surgiu no final da década de 60, princípio da década de 70, foi desenvolvido de forma independente pelo Mundell e pelo Fleming. Tá? O Mundell, inclusive, anos depois, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Bom, quando ele surgiu, ainda era o regime de... As principais economias do o sistema de Bretton Woods ainda estava em vigor, então as principais economias do mundo ainda estavam com câmbio fixo. Então ele funcionava, e havia perfeita unidade de capital, algo próximo disso, entre as principais economias, entre o Reino Unido e a França, entre o Reino Unido e o Japão, entre o Japão e os Estados Unidos. Então ele funcionava relativamente bem nesse sentido. No sentido que ele era as hipóteses. Desculpa, aquele modelo que a gente viu no tópico anterior era consistente com a configuração do sistema financeiro internacional que estava em vigor naquela época. E lembrando, o grande negócio do modelo do modelo Mundell-Fleming foi generalizar o modelo ISLM para uma economia aberta. Bom, aí acabou um dia o regime de Bretton Woods entrou em colapso, o mundo entrou num sistema de câmbio flutuante, as principais economias do mundo passaram a permitir que suas moedas flutuassem, e isso coloca a pergunta que eu enuncio aqui na primeira bolinha da seção 7.1. Câmbio flutuante. Quem é o ΔE, ou seja, a desvalorização esperada da taxa de câmbio? No câmbio fixo era uma coisa simples. Assumindo que o regime de câmbio fixo era crível. O ΔE era igual a zero. Agora, você não sabe quem é o ΔE. E aí vem a segunda bolada, que eu menciono. Esse problema que colocado na bolinha anterior nos obriga a, tornar a análise muito mais complicada, é uma opção que a gente tem. Ou 2, sacrificar generalidade em troca de simplicidade. Aí eu menciono que, exceto pelo que vai ser feito na seção 7.7.1, que é onde nós vamos estar discutindo novamente a ultrapassagem da taxa de câmbio, nós discutimos a ultrapassagem no contexto daquele modelo do Krugman-Obstfeld, nós vamos adotar o procedimento 2, ou seja, sacrificar generalidade em troca de simplicidade. Alexandre, eu queria fazer mais complicado. Os livros textos fazem isso. E muitas vezes nem mencionam que tem esse problema. Tá? Então, que problema? De quem é o ΔE. Então, nós assumiremos que estamos analisando equilíbrios em que ΔE seja constante. Ou seja, ele pode ser positivo, o ΔE pode ser negativo, podemos assumir que ele é constante. E isso pode ser, então, por exemplo, um equilíbrio estático no tempo, ou seja, onde todas as variáveis assumem o mesmo valor ao longo do tempo, e nesse caso, inclusive a taxa de câmbio assumiria o mesmo valor, e nesse caso o ΔE seria igual a zero. Ou equilíbrio em outra situação em que todas as variáveis monetárias crescem a taxa μ, inclusive, que é a taxa de crescimento do GM, inclusive então o E também cresceria a taxa μ, assumindo que não há crescimento na oferta do dos Estados Unidos, se você lembrar do modelo monetário de balanço de pagamento. E, como eu disse, os livros textos adotam esse tipo de solução. Aí eu menciono o seguinte, na hora que você diz que o ΔE é constante, um minuto que eu vou agora apresentar isso aqui, vou botar o quadro, compartilhar o quadro. Tá começando aí. Quero isso aqui azul. Então vamos lá, senhores. Na hora que você diz que esse sujeito aqui é constante, você está de volta para essa situação aqui.
Ops, errei. Aqui é o Y. Desenhar o espaço YR. Espaço que a gente trabalha com a curva LMB. LMBPS. Como nós temos perfeita mobilidade capital, se você diz que o delta é constante, você está de volta para essa BP horizontal que aqui está. Aí eu digo o seguinte, mas se assumir que o delta E é uma constante, por exemplo, assumir que delta E é igual, por exemplo, a 0,01, ou seja, 1%, para fins gráficos que nós vamos estar fazendo aqui, é a mesma coisa que falar que ele é zero. Por quê? Porque, assumindo, deixa eu dar um nomezinho para esse sujeito aqui. Então, pronto, esse aqui, ó, virou. Porque, olha só, a curva R asterisco mais zero, chama disso aqui de 1, esse aqui de 2. É uma reta paralela um pouquinho mais para baixo, um pouco abaixo da BP1. Aí eu digo aqui o seguinte, dado que a curva BP está, na hora que a gente diz o delta E é constante, então a BP é uma curva horizontal, parada, aquela hipótese perfeita modalidade de capital, os termos que a gente até teve uma discussão, ou seja, não é só perfeita modalidade de capital, não sei se você pode comprar e vender ativos no exterior sem problema nenhum. É isso, mais a hipótese que os ativos são substitutos perfeitos. Mas na hora que você tem essa hipótese, isso impõe que a curva BP é uma reta horizontal. Na hora que você diz que o delta E é constante, então você diz que é uma reta horizontal que não fica subindo e descendo, fica parada numa posição. Agora, na hora que você também, olhando para esse gráfico que está aí na frente do senhor, na hora que você diz que você vai ter uma reta horizontal parada ali como a BP1, é irrelevante se você trabalha com a BP1 ou com a BP2. Ok? Então, eu digo se assumir que a delta E é igual a zero, ou assumir que delta E é constante, é essencialmente a mesma coisa. Então, a gente vai assumir adicionalmente que o delta E é igual a zero. Tá? Aí eu menciono, como a curva BP é horizontal, o valor de delta E apenas define a distância entre a BP e o eixo horizontal, ou seja, a altura. Estou falando, o valor do delta E só define essas distâncias aqui. Aí eu chamo a atenção, evidentemente, existe uma curva horizontal para cada valor de delta E. Ou seja, existe na prática uma família de curvas BPs, né? Tendo em vista que assumiremos que delta E é igual a zero, quando utilizarmos a expressão curva BP, estaremos implicitamente nos referindo à curva BP correspondente à situação no qual delta E é igual a zero. Ou seja, quando eu falar curva BP, eu vou estar falando dessa que aqui, neste gráfico, eu chamei de BP2. Tá? Na frente, a gente vai voltar a discutir esse tópico, mas esse ponto específico, particularmente na questão da ultrapassagem, isso é algo importante. Mas, ao menos por enquanto, a gente vai então agora assumir delta E igual a zero, apesar de estarmos com o campo flutuante. Aí eu digo, equilíbrio simultâneo nos mercados de produto, de moeda e no balanço de pagamentos. Dado um vetor P chapéu, M chapéu, G chapéu, T chapéu, aquela lista de variáveis que tem nas notas de aula. Aqui, com relação ao tópico anterior, a gente tirou o E como variável exógena. Tá? A taxa de câmbio era uma variável exógena, não é mais. Agora o M entrou no lugar do E. O M passou a ser uma variável exógena. O vetor Y chapéu R chapéu corresponderá ao ponto de equilíbrio do modelo ISLM-BP se somente se as igualdades 1, 2 e 3 forem simultaneamente satisfeitas. As igualdades 1, 2 e 3 estão nas páginas anteriores, são, respectivamente, equações da IS, equações da LM e equações da BP. Isso está ilustrado no gráfico 1. Os senhores têm nas notas de aula, eu não vou colocar, as pessoas analisem o gráfico 1,
E, essencialmente, é o mesmo gráfico para equilíbrio com câmbio fixo. Então, se alguém te coloca para esse, que eu estou chamando aqui de, coloca esse gráfico 1 para você e diz, olhando apenas para o gráfico 1, me diga se o câmbio é fixo ou flutuante. Não tem como fazer. Não dá para responder essa pergunta olhando se o país está com o câmbio fixo ou flutuante, olhando apenas para o gráfico 1. Ou seja, o gráfico, a representação gráfica do equilíbrio no modelo ISLM-BP com câmbio flutuante é idêntica à representação com câmbio fixo. Perguntas até aqui? Não? Então, aí eu digo o seguinte, obviamente, Y chapéu é chapéu, ou seja, o ponto de equilíbrio, depende todas aquelas variáveis exógenas. Você mexe numa delas, o ponto de equilíbrio, que no gráfico 1 é chamado de A-chapéu, vai se deslocar. Tá? Perguntas? Não? Então a gente vai entrar na seção 7.3. Equilíbrio e política econômica quando P é constante. Então, vamos fazer alguns exercícios de política econômica mantendo o nível de preço constante. Depois a gente vai descobrir, analisar a curva de demanda agregada e aí combinar a demanda agregada com oferta agregada. E fazer um exercício de política econômica permitindo que o preço varie. Então, primeiro comentário na 7.3, conforme o próprio título deixa claro, o P permanecerá constante ao longo da sessão. E o primeiro exercício é o de expansão fiscal. ΔG positivo, combinado ou não com ΔT negativo. Então, E/O, ou seja, acontece pelo menos um desses dois, podendo acontecer ambas as variações. Lembre que assumimos que ΔE é igual a zero. Manteremos esta hipótese a maior parte deste documento. Então, eu ilustro isso no gráfico 2. Os senhores podem olhar nas notas de aula e eu tentarei reproduzi-lo aqui. Então, gráfico 2. Y, R. Então, nós vamos desenhar aqui uma curva. BP. Então, aqui um R asterisco. E aí vamos desenhar uma curva S. E aí eu desenho aqui uma curva LM. E aqui tem o equilíbrio inicial que eu estou chamando de A, com o correspondente ponto que eu vou chamar de Y0. Então, ponto A é o ponto de equilíbrio na situação inicial, ou seja, antes da expansão fiscal. Então, o nosso tesouro efetua uma expansão fiscal. E aí a curva IS se desloca para a direita. Mas como é que eu sei que ela se desloca para a direita? Discussão que a gente teve no tópico anterior. Aquele deslocamento da IS para a direita não dependia de nenhuma hipótese do regime cambial. Então é válido aqui também. E aí o que vai acontecer? Eu marquei aqui esse ponto A-chapéu. Alerto que isto não é um ponto de equilíbrio. Talvez eu não devesse ter chamado de A, caso o A-chapéu, mas tudo bem. E eu vou chamar esse produto correspondente de YT. Apesar de, acho que o YT não presta para nada. Aí a gente já teve essa discussão aqui, né? Quando R é maior que R chapéu, que é o que está acontecendo, se está chegar no patamar. R chapéu não, R asterisco, desculpe. Quando você tá, como R tio é maior que R asterisco, tem muito capital entrando no país. Muito dinheiro vai entrar no país. Isso cria, então, uma pressão para que a moeda doméstica se aprecie. Tá? Então, ou seja, esse fato que esse sujeito é maior que o outro
tende a fazer, devido ao grande ingresso de capital estrangeiro no país, que aconteça isso aqui. Aí, então, já sei, o Banco Central vai entrar no mercado de câmbio e comprar o fluxo excedente de dólares. Não, 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 não. Não, 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 não. Isso aconteceria no regime de câmbio fixo. Aqui, câmbio flutuante, o Banco Central deixa a taxa de câmbio oscilar. Então, com esse ingresso de dólares, ingresso de capital estrangeiro, pressiona a. Cria. Pode usar a palavra pressiona. Cria uma pressão no mercado de câmbio no sentido de apreciar a moeda doméstica, de fazer o valor do E cair. E isso se concretiza. Então, o E cai. Mas, conforme nós já discutimos, lembrando que este Q de queijo aqui, taxa real de câmbio, é um dos argumentos da curva IS, e quando o Q aumenta, a IS vai para a direita. Quando o Q diminui, a IS vem para a esquerda. Ora, então, na hora que o câmbio começa a cair, o Q também cai. Na hora que a taxa de câmbio nominal, né, o E, começa a cair, a taxa de câmbio real Q também cai. E a IS começa a se deslocar para a esquerda. Por exemplo, como aqui ilustrado em verde. Pá, 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 pá. Aí, se você olhasse para a taxa de juros associada a esse patamar aqui, o que ia acontecer? Estaríamos na mesma situação. Teria a taxa de juros ainda estaria muito alta. Então, ela se desloca de novo. Pá, 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 e você olha, tem o mesmo problema. Capital estrangeiro continua entrando. Bom, esse processo continua até que a curva IS retorne para a posição original. Então, talvez até você poderia ser como aqui a gente tem cor, você colocar aqui um zero nessa curva IS, nas notas de aula não tem. Agora colocar aqui em vermelho e botar aqui, ó. E aí você diz que tem uma curva IS1 que é igual à curva IS original. Então você poderia até também colocar um zerinho aqui, ó. Opa, tá vermelho, eu não quero vermelho, quero azul. A0. E deixar claro que o novo ponto de equilíbrio é o próprio A0, alguma coisa assim. A2 igual a A0. Ok? Então, deixa eu olhar aqui, comparar isso com o gráfico 2 das notas de aula. Acho que colocamos tudo que tínhamos que colocar. Sim. Então, recapitulando, o que aconteceu? Expansão fiscal deslocou IS de IS0 para IS2. Isso gerou um ingresso, a elevação da nota de juros, traz capital estrangeiro para dentro do país. Isso faz com que a moeda doméstica se aprecie. Consequentemente, a taxa de câmbio real cai de valor, o valor dela cai. Então, a curva IS começa a se deslocar de volta para a posição original. Esse processo continua até IS voltar para a sua posição inicial. Então, vamos ver aqui a minha discussão. Essencialmente, é isso, só que o que talvez vale a pena mencionar, tem nas notas de aula, talvez eu não tenha, acho que eu não falei aqui, é que eu digo que ocorrerá um ingresso grande, entre aspas, o grande, eu digo literalmente, perfeita unidade de capital é um mundo, um fluxo infinito de capital em frações de segundo. Então, efetivamente, a taxa de câmbio cai imediatamente, pode interpretar assim. E o resultado final disso? Taxa de juros não muda, produto não muda, e houve um delta E menor que zero. Ou seja, a moeda doméstica se apreciou. Tá? Perguntas até aqui. Aí eu menciono o seguinte: a composição do produto é alterada. O C, que é o consumo privado, ele aumenta ou permanece constante. O investimento não muda, o G aumenta ou permanece constante. E tem uma queda no Z. Vamos discutir cada um desses sujeitos aqui. Posso até tentar botar aqui com uma tabelinha. Vamos ver se consigo fazer a tabelinha aqui.
Vou botar aqui ΔG. Só que, ops. Vou botar um espaço aqui. Vamos botar aqui, ó. ΔG positivo, ΔT negativo. Lembra que a expansão fiscal podia ser um desses dois ou ambos. Aí vamos falar aqui o que acontece com C. O que acontece com I. O que acontece com o G. G não precisa porque está dado no exercício, né? Bom, perdão, só talvez valha a pena colocar. Lembrando que Y, quero olhar para todas as variáveis que são integrantes do produto. Y é igual a C mais I mais G mais Z. Então, o que acontece com G e o que acontece com Z? Então, suponha que a nossa expansão fiscal seja só pelo lado dos gastos, quando é ΔG positivo. Então, aqui, positivo, né? Claramente, o mais fácil de todos. Consumo. Lembrando que o consumo depende do Y. Vamos lá, lembrando, consumo é uma função de... Marcar aqui esse pedacinho aqui. Ops. Consumo é uma função de Y, não, botei assim nessa ordem, RY menos T. Nesse caso aqui, que a gente não mexeu com T e o Y não muda, o consumo não é impactado, então é igual a zero. O investimento não muda porque a taxa de juros não muda. Já podemos até antecipar isso aqui desse lado também. E o Z? O Z é uma função de Q, Y e Y asterisco. Y asterisco está constante, Y ficou constante e tem um impacto sobre o Q de queijo, que puxou para baixo, no sentido de reduzir, isso tende a reduzir o valor do Z. Então, menor que zero. No outro caso aqui, ΔT menor que zero, aí o consumo cresce, porque o PIB está constante, olhando aqui, para a função consumo. O PIB está constante, não variou, mas o T caiu. Então, aqui teria isso acontecendo. Aqui, nesse caso, se você estiver fazendo exclusivamente variação no T, assumindo que então, para assumir que o G ficou constante, e o ΔZ é a mesma coisa, ele cai porque a taxa real de câmbio cai. O Z cai porque a taxa real de câmbio cai. Então, concluindo, ΔC maior ou igual que zero, conforme colocado nas notas de aula, ΔI igual a zero, ΔG maior ou igual que zero e ΔZ menor que zero. Perguntas? Não? Então, ponto importante desse exercício, apesar do PIB não mudar, a sua composição muda. Aí eu chamo a atenção para essa discussão sobre a composição, eu digo, observe que a posição da curva IS é endógena, como eu tinha mencionado antes. Não é mais a LM que se desloca endogenamente. A LM se deslocava endogenamente porque o M se ajustava, a oferta de moeda. Agora não é mais a oferta de moeda. Agora é a taxa de câmbio que se ajusta endogenamente. Aí eu também menciono, poderíamos trabalhar somente com as curvas LN e BP. O que você está dizendo? Eu vou apagar tudo isso aqui. Estou dizendo que você poderia fazer o seguinte. Y, R. Poderia colocar aqui a curva BP. Então, isso te dá a taxa de juros de equilíbrio. E aí você passa a curva LM aqui, ó. Quem é que vai ser esse sujeitinho aqui? Vai ser o Y chapéu. Então, ponto de equilíbrio. Foi legal isso aqui, ó. Pontilhado. Y chapéu. Ponto A. Ah, e se a IS estivesse passando aqui, ó. Ela ia se deslocar endogenamente, forma uma passagem, cortar LM e AVP exatamente no ponto A. Tá? Então,
A curva BP te dá a taxa de juros e você usa essa taxa de juros, bate, ou seja, projeta essa taxa de juros de equilíbrio aqui na curva LM para achar o Y de equilíbrio. Aí, a última comentário aqui antes de passar para o próximo exercício. Quando há perfeita mobilidade de capital e o câmbio flutua, a política fiscal não afeta o valor do produto, o valor do agregado. Há impacto, como já discutimos acima, há impacto sobre a composição do PIB, né? Perguntas? Não, ninguém falou nada e ninguém digitou nada no chat, então a gente vai em frente. Então, ele vai fazer o próximo exercício, que é um ΔM positivo. Isso é ilustrado com um gráfico 3. Y, R, VP, R, chapéu. Chapéu não, R asterisco, desculpe. Então, a gente tem aqui uma curva que eu chamei de S0, uma curva que foi chamada de LM0, esse aqui é o ponto de equilíbrio inicial, A0, produto Y0. Então, essa é a situação do equilíbrio, situação... Ih, meu Deus, peraí. Mas... Espero que consiga terminar isso. Como os senhores já perceberam, tem algumas coisas que eu faço aqui com esse gráfico, com esse aplicativo, que depois eu não, por exemplo, arrastar o gráfico, eu não sei como eu arrastei, e, consequentemente, não consigo arrastá-lo de volta. Então, tentar terminar ele desse jeito. Acontece algumas coisas aqui nesse programinha que até hoje eu não descobri como a gente reverte. Dito isso, vamos lá. Primeira coisa que... Perdão, lembrando, o que é o exercício? Expansão monetária. Então, a primeira coisa que acontece aqui é um deslocamento da curva LM. Eu vou representá-la aqui. Pronto, uma nova curva LM, à direita da origem inicial, vou chamar de LM1. E aí, o que aconteceria? Eu marquei de novo aqui esse ponto que eu chamei ati, ou seja, interseção da nova LM com a IS inicial. O que acontece aqui? A taxa de juros está muito baixa, capital sai do país. Todo mundo quer dólar. Isso tende a puxar a taxa de câmbio para cima. Então, esse delta isso efetivamente acontece. O capital começa a sair do país, a moeda doméstica se deprecia e, consequentemente, a taxa real de câmbio também aumenta. E à medida que a taxa real de câmbio começa a aumentar, a curva IS começa a se deslocar para a direita. Esse processo continua, por exemplo, a IS, pode imaginar assim, a IS começaria a se deslocar, por exemplo, ela passaria aqui, mas estaríamos na mesma situação, tá? O juros estaria muito alto. Esse processo, então, continua até a IS passar exatamente aqui. Então, chama essa curva aqui de IS1, chama esse ponto aqui de A1 e temos o produto de equilíbrio Y. Ok? Perguntas até aqui, senhores? Esse gráfico 3, que aí está no quadro, tem tudo que tem nas notas de aula. Acho que realmente não falta nada. Então, vamos ver aqui a discussão. A gente já falou tudo. Vale, conforme escrito no fim, vale mencionar que o resultado é R constante, ΔR igual a zero, ΔY positivo, ΔE positivo. Perguntas?
Aí eu coloco aqui a pergunta, o que que o produto aumentou? Vamos dar uma olhadinha na composição dele. Agora que a gente já fez isso no caso anterior, vamos olhar de novo aqui a composição do produto nesse espaçozinho aqui à direita. Eu sei que o C aumenta. Por quê? Porque o Y aumentou, enquanto o T ficou constante. Então, Y menos T aumentou. O I não muda, porque a taxa de juros permaneceu constante. O G não muda por hipótese. É só a única coisa que foi a expansão monetária. A política fiscal não foi alterada. E, por fim, tem um delta Z. Eu digo que tem um delta Z positivo. A gente consegue ver que tem esse delta Z positivo. O delta Z é um pouco complicado para a gente ver. Eu digo aqui, tem um delta Z positivo. Vamos tentar botar nesse cantinho aqui parte da discussão. Ops. Lembra que o Z depende de Q, Y e Y asterisco. Tá? Agora a gente vai ter um truque. Aí você vai olhar só para esses argumentos, você não vai chegar a conclusão nenhuma. Por quê? O Q aumentou. Isso está puxando o Z para cima. Porém, o Y aumentou também. E isso puxa o Z para baixo. Então, a gente tem o Q puxando o Z para cima, o Y puxando o Q para baixo. O Q não, o Z. Q puxa o Z para cima, Y puxa o Z para baixo. Ops, e agora? Ah, mas deve dar para a gente falar alguma coisa. Sim. Você pega aqui a identidade do produto, que ela se escreve aqui desse jeito. Lembrando. Identidade do PIB. Reescreve ela um direito que a gente tem de uma forma que é mais conveniente para a gente. Agora, observe o seguinte. O I permaneceu. Vou botar uma barra em cima para lembrar que ficou constante. O I ficou constante, o G ficou constante. Aí eu vou fazer uma afirmativa ousada aqui. Essa diferença Y menos C aumentou. Como você ousa, Alexandre? O Y aumentou, o C aumentou também, não dá pra... Ah! Mas quem foi que puxou o C para cima? A gente tinha concluído que o C aumenta porque o Y aumenta. Mas a propensão marginal a consumir é menor do que 1. Então, por exemplo, se o Y aumentou 100, o C aumentou 70, 80. Então, o fato da propensão marginal a consumir ser menor do que 1 garante que esta diferença aqui também aumenta. Então, esta senhora aqui aumentou. A diferença Y menos C. Consequentemente, o C tem que aumentar também. Perguntas? Nenhuma. Então, a gente vai seguir em frente. Então, a gente acabou de discutir a primeira linha da página 4. Aí eu menciono impacto da política monetária, canal distinto daquele para a economia fechada. Que diabo você está falando, Alexandre? Vamos lá. Economia fechada. O que a política monetária faz? Ela puxa o R, a taxa de juros, para baixo. Aí isso impacta o investimento, aí via efeito multiplicador. Tem um impacto da sombra via efeito multiplicador, o produto cresce. Economia aberta não é esse canal, porque a taxa de juros não muda. A política monetária ela tem efeitos reais devido ao seu impacto sobre a taxa de câmbio, tá legal? No frigir dos ovos, o que em equilíbrio gera a expansão monetária, a taxa de juros não mudou, mas houve esse deslocamento aqui do crescimento do Y. Por que foi? Ah, foi porque o I cresceu? Não, o I não cresceu. Na verdade, o que aconteceu é que o Q aumentou, isso aí no frigir dos ovos, isso foi puxando a curva S para a direita. Tá ok? E até a gente ter a elevação do produto de equilíbrio. Perguntas? Não? Então,
A gente volta agora para essa última bolotinha, quer dizer, a primeira bolotinha que aparece na página 4, mais ou menos no final do primeiro quarto, pouco na metade, mais ou menos na metade da página 4, eu digo o seguinte: poderemos agora discutir com mais detalhe o problema teórico levantado na seção 7.1. Que problema é esse? Lembrando, o problema era quem é este sujeito aqui com câmbio flutuante? Foi esse o problema levantado no começo da aula. Então, vou discutir isso aí com um pouco mais de detalhes. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo puxar isso aqui de volta para cá. Não, deixar do jeito que vai ficar do jeito que está ali. Isso aqui na verdade é o zoom. Agora que eu descobri. O zoom está parecendo alguma coisa. Y. Não. Quero botar um zoom com 100%. Onde é que é o zoom desse troço? Arquivo. Editar. Imagem. Janela. O diabo, eu não sei onde é o zoom. Senhores, então, só um minuto. Eu vou fechar o quadro e apresentá-lo de novo. Isso aqui vai ser mais rápido do que eu ficar brigando aqui para achar onde é o zoom. Assim, próxima missão de casa. Descobrir onde é o zoom deste software. Não. Então, agora aqui, abri-lo novamente. Na verdade, dei uma mancada. Eu poderia ter aberto uma nova janela. Windows. Sketchbook, share. Tem um quadro. Não, vai começar a aparecer agora. Ok. Então, podemos agora, como eu disse, podemos agora discutir aquele problema teórico com mais detalhe. Aí eu lembro o seguinte: a igualdade R igual a R asterisco mais delta E, a condição de paridade de juros e câmbio no modelo Money-Fleming. Isso aí, lembrando que teve uma discussão, é paridade descoberta. Logo, se você olha para o seu, olha, existe um equilíbrio no modelo Money-Fleming, mas isso aqui está acontecendo. Então, o que eu posso dizer sobre o ΔE? O ΔE vai ter que ser positivo. Né? E se você falar, estamos em equilíbrio, mas isso aqui é negativo, ela nem precisa falar do modelo de só falar. Estamos na curva BP, a gente está num ponto da curva BP, ou seja, equilíbrio no balanço de pagamento. Eu sei que a taxa de o R é maior que o R asterisco, então o ΔE tem que ser positivo. E se acontecer o contrário, o ΔE tem que ser negativo. Então, eu chamo a atenção para o gráfico 4. Gráfico 4. Daqui eu vou chamar esse de BP, como tinha dito. BP sem nenhuma qualificação, esse é BP associado a ΔE igual a 0. Então, vou chamar isso aqui de curva BP2. E chamar isso aqui de... botar uma taxa de juros R1 aqui, chamar isso aqui de curva BP1. Então, o truque aqui, se eu falar, esta aqui é a curva BP que prevalece, BP2 é a curva BP que está prevalecendo neste momento, eu estou dizendo o seguinte: o ΔE2, que seria o ΔE associado a esta curva BP, é positivo. Se eu falar que é essa aqui, a curva BP1, então estou dizendo que o ΔE correspondente, que eu chamo de ΔE1, é negativo. Porque lembrando, aqui, justamente para esta curva BP aqui, podemos usar a mesma representação que eu fiz, foi setinha saindo da curva, o ΔE é igual a 0. Alguma pergunta até aqui, senhores? Tá? E aí eu tenho, embaixo da chamada para o gráfico 4, eu tenho um argumento matemático ali, acho que
pode ser simplesmente ignorado, tá? Simplesmente a discussão gráfica é mais simples do que essa algebreira, essa álgebra curta, mas podemos ignorar isso aqui. Relevante, então, olhando para o gráfico. Uma BP, a BP, no momento, está acima da BP sem índice, você está dizendo assim, delta E é positivo. BP que prevalece neste momento está abaixo da BP sem índice, então delta E é negativo. Bom, então, aí eu peço para o aluno considerar o gráfico, considerar agora o exercício anterior, que era o de expansão monetária delta M positivo. Eu estou me referindo ao gráfico 3. Tá? E o que acontecia no... Quando eu botar aqui alguns comentários sobre o exercício anterior. Lembrando, no exercício anterior a gente tínhamos falado delta M zero, zero não positivo, uma expansão do M. Lembrando, estamos falando aqui do gráfico 3. Bom, o aluno está dando uma olhadinha para o gráfico 3. E acontecia em equilíbrio, então, no frigir dos ovos, um delta E positivo. Aí a pessoa olha, peço agora que vocês olhem para o gráfico 3. Olhando para o gráfico 3, tem ali um A0 e um A1. Equilíbrio inicial, equilíbrio final. Ponto A0 e o ponto A1. Aí suponho que eu colocar a seguinte questão aqui para nós. Vamos discutir a transição, como que a economia passou do ponto A0 para o ponto A1. Tá? Todo mundo entendeu o exercício que eu coloquei? Então vamos lá, no gráfico A3, no gráfico 3, tem um equilíbrio inicial A0 e equilíbrio final A1. Aí eu vou colocar, quero discutir a transição de um equilíbrio para o outro. Aí é tentador você olhar para o gráfico e pensar como tanto o A0 como o A1 estão ao longo da reta BP, seria tentador. Agora eu preciso de espaço, então vou ter que apagar alguma coisa. Eu acho que vou apagar aqui. Vou apagar um pouco mais aqui agora. Vou apagar esse. Vou apagar tudo isso aqui agora. Discussão referente ao gráfico 3. Ok. Seria tentador, olhando para o gráfico 3, falar que a transição se deu ao longo da reta BP. Então, eu vou dar aqui um zoom, não vou representar tudo que tem no gráfico 3, só a parte que nos interessa aqui. Ups. Não é isso que eu quero, não. Quero a canetinha. Então, ali no gráfico 3, a gente tem aqui a curva BP. E o que a gente precisa no momento é lembrar que tem um ponto A0 aqui e um ponto A1 à direita. Aí a pergunta é como se dá a transição de um equilíbrio para o outro? A gente não vai responder isso, pergunta, mas a gente vai fazer algumas considerações. Não vou ter a transição, vamos dizer, foi desta forma, ou seja, o caminho foi este aqui. A economia foi atingindo equilíbrios temporários ao longo dessa reta verde até chegar, por exemplo, no ponto 1. Não! Reta verde não, esse caminho verde que estava ali. A gente não vai fazer isso, mas vamos fazer algumas considerações. Como eu disse, é tentador, olhando para o gráfico, a pessoa falar, aconteceu alguma coisa desse tipo. Talvez. Tá? Ou até, se você olhar para o gráfico 3, como eu marquei o ponto atil, então vou agora desenhar aqui a LM1.
Mudar a cor, desculpe. Aí aqui seria o tal ponto que foi chamado de atil. A gente usou esse ponto na nossa discussão. Alguém chega e diz o seguinte: olha, Alexandre, talvez a trajetória tenha sido, a economia sai do pula, tem um pulo instantâneo. Então, não pode descontinuar. A economia pula de A0 para atil, para atingir aquela taxa de juros que você falou. E aí acontece isso aqui, o caminhozinho em verde, talvez. Aí, só que eu digo, tem um pequeno probleminha. Se você falar, por exemplo, pulou de A0 para 1 e depois aquilo lá. E a gente vai discutir isso com mais detalhes quando a gente falar da chamada ultrapassagem. Observe o seguinte. Vamos considerar o caminho marcado em vermelho ali. Supõe que você diz assim, não, na verdade, como o atil não é um ponto de equilíbrio, então você pode dizer economia caixeira. O que acontece é o seguinte, a economia vai deslizando ao longo daquele caminho ilustrado ali com as setas vermelhas. Aí eu chamo a atenção para o senhor o seguinte. No caminho em vermelho, vou usar aqui. Talvez fosse melhor assim. Esse caminho ilustrado aqui com essas setinhas vermelhas, está acontecendo o seguinte. Os agentes estão sempre esperando que a taxa de câmbio permaneça constante. Tá certo? Por quê? Porque, lembra, subjacente a essa curva BP que está marcada aqui, está a hipótese de que o ΔE é igual a zero, né? Para deixar esse ponto mais claro, eu estou apagando aqui para escrever o seguinte, R asterisco mais zero, onde esse zero é o valor do ΔE. E aí, vou marcar, então, a cor aqui, vou usar o cinza. Peço que os senhores olhem para isso aqui, que eu circulei em cinza, com essa conclusão aqui. Teria uma pequena inconsistência. Se realmente, suponha que o caminho seja conforme ilustrado pela setinha vermelha. Os agentes erraram continuamente, ficaram errando durante a transição sem parar, que eles estavam sempre esperando a taxa de câmbio constante e em algum momento ela aumentou, tá certo? Todo mundo entendeu o ponto que eu coloquei? Alguém quer fazer uma pergunta? Mas e agora lembra a discussão do gráfico 4 que eu já apaguei, é que na prática essa curva BP que está aqui representada, ela divide o espaço RY, esse quadrante, em dois campos. Exatamente na reta BP você tem ΔE igual a zero. Acima da reta BP você tem ΔE positivo. Abaixo da reta BP você tem ΔE negativo. E no caso então agora do caminhozinho verde, a gente teria também uma contradição similar, hein? Se você falar que tudo que acontece ao longo do verde, observe que ao longo do verde você tem um ΔE negativo, hein? Ok? Tá? Todo mundo entendeu o que eu estou falando? Então, o que você poderia imaginar, talvez, vou tentar fazer aqui em cinza agora, vou ver se eu tenho outra cor, tem um cinza escuro, você poderia imaginar que aconteceu o seguinte. Por exemplo, a economia pulou para esse ponto que eu estou marcando aqui, e aí depois ela fez assim, ó. E nessa passagem daqui para cá foi devido a um ΔE positivo. Aí depois ela foi se deslizando para a direita, mantendo a taxa de câmbio constante, tá? Mas agora, dito tudo isso, acho que convém em lembrar. Você falar que a trajetória é que nem aquela que está marcada em vermelho, você estaria com a seguinte consistência. O ΔE foi sempre igual a zero, e em algum momento você precisa que a taxa de câmbio aumente.
Ok? Então, o que eu fecho aqui essa discussão, né, com o seguinte comentário. Lembra que delta E igual a zero em qualquer ponto da reta BP, e a passagem de A0 para 1, ou seja, do equilíbrio inicial para o equilíbrio final, envolveu uma depreciação cambial. Estou falando disso aqui. Perguntas? Então, isso aqui a gente vai voltar a usar esse tipo de argumento, discutir essa questão do valor do delta E, quando a gente falar do fenômeno da ultrapassagem. Perguntas? Não? Estão assumindo que ainda tem algum aluno aí. Parece que tem 13 pessoas presentes, uma turma de 80, não é exatamente um quórum elevado, tendo visto o tamanho da turma, mas foge do meu controle. Então, o que a gente vai fazer agora? Iniciar a sessão 7.4, onde a gente discute a curva de demanda agregada, mais uma vez. Mas a gente discutimos a curva de demanda agregada com o câmbio fixo, agora tem que discutir o câmbio flutuante. Tem de ver se, uma das coisas vai ver se ela é decrescente, como que ela se desloca em cada um dos casos. Ou seja, no caso de expansão monetária, no caso de expansão fiscal, no caso de expansão fiscal não se desloca. E no caso de... seria só expansão monetária, perdão. Então, a gente entra na seção 7.4, onde eu discuto curva DA, ou seja, curva de demanda agregada. Então, estamos lá, 7.4, demanda agregada. Curva de demanda agregada. E a gente ilustra a obtenção da curva de demanda agregada com os gráficos 5A e 5B. Então, conforme já discuti nas aulas anteriores, esse par de gráficos tem que ser feito da maneira que aparece ali nas notas de aula, que eu estou tentando, na medida das minhas possibilidades com os recursos que eu tenho, fazer aqui no quadro. Você tem que botar o espaço PY exatamente, tem que botar ele embaixo do espaço RY, ou seja, não é um à direita, outro à esquerda, um na frente, outro no verso, ou cada um numa página, não. É um embaixo do outro, desse jeito que eu estou colocando aqui, sendo que o eixo horizontal P se alinha perfeitamente com o eixo horizontal R. Nas notas de aula, essa condição é satisfeita. Aqui ficou, se não está exato, está próximo, mas nas notas de aula isso aparece melhor, porque eu usei régua, esquadro, para desenhar os gráficos das notas de aula. Então, suponha que em um dado momento, o nível de preços é P0, tá? E a economia atinge um produto de equilíbrio Y0. Então, aqui está o senhor Y0. Aí, perdão, vou marcar aqui logo a reta BP, que essa curva é fácil de fazer. E aí, a gente marca aqui o ponto Y0, o projeto Y0 até a reta BP. Então, as curvas IS e LM tem que estar passando exatamente aqui. Putz, grilo. Que desgraça, peraí. Deixa eu ver, acho que minha Ctrl Z não vai resolver. Não, não resolve. Imagem. Tirar a imagem em sentido anti-horário. Como é que eu faço para girar isso aqui? Eu bati no zero. Ou talvez se eu ficar batendo no zero, ela vai dar a volta completa aqui. Em alguma hora eu consigo colocá-lo na posição que eu queria. Eu acho que era isso, né? Ok, senhores. Então, o que aconteceu? Eu bati no teclado aqui, no zero, na parte numérica do teclado, e ela deu uma rodadinha. E realmente não está claro como é que eu faço para desfazer a rotação.
terminei a rotação. Peço desculpas por isso. Como vocês podem ver, esse mundo do ensino online é muito perigoso, porque o nosso substituto do quadro, às vezes, ele tem vontade própria. Parece que eu estou começando a conseguir domar este objeto. Peço desculpas por isso. É difícil pra caramba usar isso mesmo. Você já usou? Quem falou? Fui eu, Daniel. Daniel, eu tenho uma aqui em casa também. Eu uso pra fazer anotação. É a tal de mesa digitalizadora? Isso. Na verdade, e eu descobri que uma das coisas, assim que eu comprei, que basicamente você tem que usar a mesa com software de edição de imagem. Eu usei com o próprio aquele Paint do Windows, eu estava com dificuldade. Eu descobri que dependendo do... Tentei com outro programa que eu vi alguém indicando no Google ou no YouTube, não sei, que eu fiz uma busca no Google, eu usei esse chama-se Sketchbook. Realmente, eu tenho mais facilidade para desenhar nesse aqui, o Sketchbook, do que no Paint do Windows. O problema é que o Sketchbook faz umas coisas que eu não sei reverter. Eu tenho mais facilidade com o Paint, mas paciência, fato que conseguimos. Voltar para a O que eu uso é o whiteboard, mas precisa do Windows 10, né? É bem o legal. Claro, que tem o Windows 10 tem o whiteboard, e a gente falou que funciona bem, como o meu Windows 7 é um whiteboard. Ele é bem legal, funciona direitinho. Eu já dizia que o whiteboard é bom. Bom, dito isso, senhores, após essa briga aqui com o quadro, colocá-lo de volta na posição, aprendi mais um pouco hoje, a gente está olhando para os gráficos 5A e 5B, então, aqui botar um subscrito na LM também. Acho que eu tinha colocado e apaguei quando eu dei um conta, dizendo andou, imaginava que não fosse resolver, né? E eu dei um nome para esse ponto, sim, chamei de A0, é o equilíbrio inicial. Então, por algum motivo que a gente não sabe qual é, vai haver uma elevação no nível de preço da economia. O nível de preço aumentou, passou de... e só para deixar claro, subjacente ao nível de preços P0 estão as curvas... Não, desculpa, o nível de preço P0 está subjacente a IS0 e a LM0, ou seja, essas duas curvas estão posicionadas aonde estão, justamente porque o P é igual a P0. Aí alguma coisa acontece com o nível de preço, ele aumenta de P0 para P1, por quê? Eu não sei. Pode ser que ele aumenta. Uma coisa ali fez com que ele aumentasse, senhores. Eu não sei o que foi. Então, aí eu marco esse P1 aqui, e agora eu quero ver o que acontece com um produto de equilíbrio. Por que eu quero ver o que acontece com um produto de equilíbrio? Lembrem, a curva de demanda agregada, ela relaciona o produto de equilíbrio que você tira no espaço RY com o nível de preços. Então, eu tinha, com P0, o produto de equilíbrio era Y0. Quero ver o que acontece com o produto de equilíbrio, se ele vai para ficar à direita do Y0 ou à esquerda, quando o preço passa de P0 para P1. Então, eu venho aqui e lembro, uma elevação no P puxa IS não, é LM, fazer a parte mais fácil primeiro, para a direita. Então, agora aqui eu posso usar... Não, vou usar o azul mesmo. Vou botar cor, mas não tem necessidade, eu acho. Então, a LM se desloca aqui dessa forma. Tá? E aí, até a gente já sabe, o equilíbrio vai se dar aqui nesse ponto, porque a gente que a IS vai se posicionar endogenamente. Mas aqui nesse desenho eu tive um certo cuidado, que efetivamente, lembrando que a taxa real de câmbio é igual a isso aqui. Então, quando o preço sobe, esta senhora, a taxa real de câmbio cai, e essa queda na taxa real de câmbio puxa a IS na direção, abre aspas, correta, fecha aspas. A gente quer trazer IS para a esquerda. O problema é que a gente nada garante, e provavelmente isso não vai acontecer, na verdade, que a IS, a elevação do preço, vai colocar a IS exatamente aqui. Nada garante isso. Então, eu tive cuidado de fazer o desenho enfatizando esse ponto. Então, eu vou desenhar aqui com uma outra cor, uma curva que eu vou chamar simplesmente de IS-til, à esquerda. Então, a IS-til, ou seja, a elevação, vamos lá, a elevação do preço puxou a LM de LM0 para LM1. E puxou a IS também para a esquerda de IS0 para IS-til. Porém, não, isso não,
se nada mais acontecesse, não teríamos equilíbrio. Porque ISL e MBP não estão se cortando simultaneamente. Então, o que acontece? Que tem uma mudança na taxa de câmbio. Com esse desenho que eu coloquei aqui, a taxa de câmbio tem que diminuir, ou seja, a moeda doméstica tem que se apreciar, a taxa nominal de câmbio. De forma que a IS se desloque de IS-TIL para a curva que no gráfico eu estou desenhando. E nas notas de aula, eu me refiro como IS1. Então, esse aqui é o ponto A1. Associado a eles, temos um PIB Y1. Aí a gente projeta o Y1 para baixo, marca ele aqui. Então, a gente tem esse ponto que eu vou marcar aqui. E para ver ter enfatizado antes, uma posição ainda enfatizar aqui, ó. Então, a nossa conclusão, a curva de demanda agregada, a MAR, passa por esses dois pontos que estão marcados, enfatizados aqui no espaço PY. O que é relevante para a gente é que a curva de demanda agregada é decrescente. Por simplicidade, nas notas de aula eu a desenhei como uma linha reta. E tentarei fazer o mesmo aqui. Eu estou com dificuldade de fazer ela passar pelo ponto que eu quero que passe. Deixa eu tentar aqui, sentar com uma outra posição, ver se eu consigo. Parece que agora eu estou conseguindo. Só não ficou uma linha reta. Mas não precisa ser uma linha reta. O relevante é que a curva de demanda agregada é decrescente. Perguntas? Então, temos uma discussão aqui no final da página 4. E eu começo a discussão dizendo, olha, o ΔP é positivo, o R não muda, coloco ΔR igual a zero, o ΔY é negativo, tá? Então, ou seja, a curva de demanda agregada é decrescente conforme o estado no gráfico. Aí eu chamo a atenção, os deslocamentos de M0 para LM1 e de S0 para S-TIL são devidos à variação em P. O deslocamento de S-TIL para IS1 é decorrente de uma apreciação cambial. Se a curva IS-TIL não estivesse naquela posição, estivesse, por exemplo, aqui, esta fosse a curva IS-TIL, aí o câmbio aumentaria, o E aumentaria, haveria uma depreciação cambial. Ou seja, a passagem de S0 para IS-TIL, uma queda não é, uma apreciação cambial. Desculpe, não, perdão, falei errado. A passagem de S-TIL verde para IS1 tem uma queda no valor do E, uma apreciação da moeda doméstica. Da IS-TIL vermelha para IS1, a variação do E na outra direção, ou seja, uma elevação do E para puxar IS para a direita. Então, isso eu menciono aqui no último asterisco da página 4. Aí, virando para a página 5, eu digo que a curva dA é dada por uma expressão desse tipo aqui, 4. Y igual a H, uma função de P e outras variáveis, são as variáveis exógenas, sendo que H1, lembrando, H1 é a derivada do Y com respeito a P nessa expressão, é menor que zero, ou seja, uma relação decrescente. Perguntas? Não? Então a gente vai para o próximo passo. Entra na 7.4.1. Política macroeconômica e a curva de demanda agregada. Aí a primeira coisa que eu digo, expansão fiscal, ΔG positivo e ou ΔT menor que zero. Nada acontece. Mas como, Alexandre? Vamos voltar aqui para o começo. Página. Final da página 2. E quando a gente efetuou um exercício de expansão fiscal e continuamos a discussão na página 3, e ilustramos isso com o gráfico 2. Nada acontecia com o produto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio inicial era A e continuava sendo A, feito todos os ajustes. O que acontecia é que a ES ia de S para IS-TIL e depois voltava para a posição inicial. Então, o produto de equilíbrio não muda. Então, uma expansão fiscal não muda o valor do produto de equilíbrio. Consequentemente, ela não tem impacto sobre a curva dA. Perguntas?
Então, a gente vai para o próximo ponto, lenda 7.4.1. Que aí o que acontece com uma expansão monetária? Aí a curva de demanda agregada se desloca para a direita. Isso é ilustrado com os gráficos 6A e 6B. Perguntas, senhores? Então, vou colocar aqui o gráfico 6A e o 6B. Y, R. Isso aqui está muito torto. Vou melhorar isso aqui. Y. Pi. Mas acho que deveria ter feito gráfico superior maior, mas tudo bem. Mais espaço no sentido vertical. Mas deve dar para fazer aqui. Então, aqui está a curva BP. Aqui está a LIS0. Curva LM0. Esse ponto aqui eu chamei de A0. Um produto Y0. Aí eu projeto o seu Y0 aqui para baixo. Y0. Aí pego um nível de preço genérico aqui, eu vou chamar de Petil. E esta aqui é a minha curva de demanda agregada na situação inicial, vou chamar de DA0. Então, essa é a situação inicial, senhores. Aí ocorre uma expansão monetária, curva LM se desloca para a direita, desta forma que aqui está. E aí, a gente já tem uma discussão, a curva IS se desloca endogenamente devido a uma mudança no valor da taxa de câmbio. No caso, o E aumenta, ocorre uma depreciação da taxa nominal de câmbio. Ups. Difícil também. Acho que foi. Então, essa aqui é a curva IS1. Esse aqui é o ponto de equilíbrio A1 com o produto Y1. E agora a gente quer localizar a nova curva de demanda agregada. Eu já mencionei esse ponto no tópico anterior e vou voltar a enfatizar aqui. Tem que ter cuidado para desenhar isso corretamente. O próximo passo que eu vou fazer do desenho, coisa mais comum em prova, é as pessoas errarem. Por exemplo, vou botar aqui em verde o que não pode fazer, claramente. Alguém vem aqui e simplesmente coloca isso aqui. Ó. Diz que essa é a curva DA1. Está errado. Não pode. Mas por que, Alexandre? Porque observe o seguinte. Nessa discussão toda aqui, a gente está mantendo o preço no patamar Petil. Depois o preço pode até mudar. Se tivesse uma curva de oferta agregada passando aqui, depois do deslocamento da DA, o preço de equilíbrio vai mudar, mas é outro passo que a gente não vai dar agora. Tá? Então, a nossa pergunta que a gente quer fazer é o seguinte. A pergunta que você pode fazer, desculpe, o que a gente quer responder agora é a seguinte. Qual seria o produto de equilíbrio se o P não mudasse? E esse produto de equilíbrio é o Y1. Tá certo? No ponto a zero, ou na situação inicial, quando estava no equilíbrio a zero, o preço era Petil. Acontece a expansão fiscal, a gente desloca, a expansão fiscal não, a expansão monetária, a gente desloca a LM para a direita e o preço permanece em Petil. A IS se desloca para IS1 e o preço permanece em Petil. E aí
Com preço em PTU, permanecendo em PTU, a gente atinge o produto Y1. Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, que, observa, o problema que teria, observa o seguinte, PTU aqui, ó, mais ou menos por aqui, com Y1 aqui. A nova curva de demanda agregada deveria passar por um ponto, com um ponto verde, basicamente. Estou dizendo o seguinte, estende o PTU aqui para a direita, o Y1 aqui para baixo, a curva de demanda agregada tem que passar nesse ponto verde. E essa curva DA1 verde que eu desenhei não está lá. Então, tem que desenhar corretamente essa curva DA1. Então, vou apagar daqui. Então, conforme eu tinha falado também na aula passada, eu fiz o desenho que me deu na telha, quase isso, basicamente, no gráfico superior. Se me desloquei a LM para a direita o quanto eu quis, a IS se ajustou endogenamente, ou seja, colocando de outra forma, eu fiz essa distância aqui entre o A0 e o A1 que me deu na telha. Agora que eu fiz o que eu bem entendi no espaço RY, eu estou com a mão amarrada no espaço PY. O que eu vou desenhar no PY tem que ser consistente com o que eu fiz ao meu bel prazer no espaço RY. Então, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, a gente projeta o Y1 aqui para baixo. Desculpe que ali está verde ainda a caneta, eu vou passar para vermelho. Projetamos Y1 para baixo. Assim. Aqui está o senhor Y1. Projetamos o pontilhado aqui do PTU para a direita, aqui, ó. Achamos o ponto PTU Y1. E eu sei que a curva de demanda agregada tem que passar pelo ponto Y1 PTU. A nova curva de demanda agregada. Então, a curva DA1 tem que passar bem aqui, ó. Aqui está a minha nova curva de demanda agregada. Ah, mas o preço pode mudar? Pode. Se tiver uma curva de oferta agregada a curto prazo, por exemplo, passando aqui, aí o nível de preços aumenta e tem alguma coisa a mais acontece lá em cima. Mas a gente não vai discutir isso aqui. Desculpa, neste exato momento. Neste momento, a gente só quer saber como que a expansão monetária impacta a curva DA. E conforme ela já está ilustrada no gráfico 6B, a expansão monetária faz com que a DA se desloque de DA0 para D1, para a direita. Perguntas? Bom, e a curva de oferta agregada, que é o item 7.5? Conforme o que a gente discutiu anteriormente. Curto prazo é algo desse jeito aqui. Longo prazo, uma reta vertical, ao nível de produto natural, barra potencial. E mudanças em W deslocam a curva de oferta agregada de curto prazo. Um aumento no salário nominal faz com que a oferta agregada de curto prazo se desloque para a esquerda. Uma redução no salário nominal desloca a oferta agregada de curto prazo para a direita. E a gente tem também essa hipótese. Quando o Y efetivo for maior que Y barra, a gente tem uma elevação no salário nominal. Quando o Y for menor que Y barra, o salário nominal tende a cair. Perguntas? Então, aí, equilíbrio no modelo ISLM BP com câmbio flutuante e perfeita mobilidade de capital. Curto prazo, gráficos 7A e 7B, acho que eu não vou desenhar. Vamos ver. Não, peço que os senhores simplesmente peguem as notas de aula e deem uma olhadinha. Vou ganhar um tempo aqui. Os gráficos 7A e 7B ilustram o equilíbrio de curto prazo, um equilíbrio de curto prazo no modelo ISLM-BP, com câmbio flutuante, perfeita mobilidade de capital, incorporando oferta agregada e demanda agregada também. Perguntas até aqui? O equilíbrio de longo prazo, os gráficos 8A e 8B. Tá? Então, essencialmente, você adiciona no gráfico 7B uma oferta agregada de longo prazo vertical e enfatiza que o produto de equilíbrio tem que ser igual a Y barra. Perguntas, senhores? Aí a gente tem de novo aquela questão, e a transição do equilíbrio de curto prazo para um equilíbrio de longo prazo?
Isso eu ilustro com os gráficos 9A e 9B. E esse nós vamos fazer aqui. Pergunta. Peço que os senhores olhem para o gráfico. A gente já discutiu isso aqui hoje, podemos voltar a discutir. Para o gráfico 7A e 7B. Olhe para o gráfico 7A e 7B. Digamos que a única coisa que te dão, chega no dia de prova, eu coloco os gráficos e peço para você, olhando apenas para os gráficos, identifique se o câmbio é fixo ou flutuante. Não dá para responder essa pergunta. Se você voltar no tópico anterior, você vai ver que o equilíbrio de curto prazo é o mesmo, a ilustração é a mesma. Mesma coisa vale para o equilíbrio de longo prazo. Então, não tem como você olhar apenas para o gráfico de equilíbrio, um gráfico ilustrando apenas o equilíbrio e saber se o câmbio está fixo ou flutuante. Ou se o regime cambial subjacente àquele gráfico é fixo ou flutuante. Então, agora a gente vai trabalhar com os gráficos 9A, 9B. Então, a gente coloca aqui o espaço RY, conforme já discutimos. Quando for desenhar o espaço PY, o eixo horizontal P tem que ficar perfeitamente alinhado com o eixo horizontal R. R. Olha, ali em cima está errado, né? Eu ia botar um R aqui. Aqui é P. E aqui em cima é um R. Então, só botar uma perninha naquilo que era um P, virou um R. Pronto. Então, a gente marca aqui a curva BP. O R asterisco. E a gente, então, vai começar com um equilíbrio de curto prazo, que não é o equilíbrio de longo prazo. Então, a gente vai marcar aqui uma curva IS0, uma curva LM0, um ponto A0, um produto Y0. Aí a gente projeta esse senhor aqui para baixo. Marcamos aqui o Y0. E a gente marca aqui à esquerda do Y0, eu vou marcar o Y barra, o produto natural. Aí, associado a ele, temos a oferta agregada de longo prazo. Então, do jeito que eu estou fazendo o desenho, a gente tem aqui uma curva de demanda agregada. DA. E aí a gente tem, passando por aqui, uma curva de oferta agregada de curto prazo. Oferta agregada de curto prazo, 0. E aqui seria o ponto B0. E associado ao ponto B0, temos o nível de preços. P0. Pronto, esse é o equilíbrio inicial. Perdão, o equilíbrio inicial é representado pelos pontos A0 e P0. Temos, então, ilustrado no gráfico um equilíbrio de curto prazo, que não é equilíbrio de longo prazo. Por que não é equilíbrio de longo prazo? Porque o Y é diferente de Y barra. Então, o que vai acontecer aqui para a economia sair desse equilíbrio de curto prazo e para o equilíbrio de longo prazo? Observem que Y0 é maior que Y barra. Aí, de acordo com uma hipótese que a gente discutiu na aula passada, isso vai fazer com que o salário nominal cresça. A economia está muito aquecida. Aí os salários começam a subir. Mas agora que os salários começam a subir, a curva de oferta agregada começa a se deslocar, de curto prazo, começa a se deslocar para a esquerda. Começa a se deslocar desse jeito.
Mas aqui, atingir um equilíbrio aqui. O processo continua, que o Y de equilíbrio ainda é maior que o Y barra. Aí você desloca para cá agora, com o novo aumento no W. O Y de equilíbrio de curto prazo ainda é maior que o Y barra. O processo vai continuar até a oferta agregada de curto prazo passar exatamente, cortar a DA exatamente aqui, onde eu desenhei a última segmento verde. Então, vou apagar essas curvas verdes. Vou desenhar, então, agora a nova oferta agregada de curto prazo, vou representá-la em vermelho. Então, a elevação do salário vai puxando a oferta agregada de curto prazo para a direita, da forma que a gente discutiu. Então, a gente tem essa OACP 1, não é isso? Chamei de 1, isso. Com equilíbrio de curto prazo B1. Não, agora é de longo prazo, desculpa. Com nível de preços P1. E agora, lembra que demanda agregada ilustra, relaciona nível de preços com produto de equilíbrio no espaço RY. Então, agora que eu estou olhando aqui para a demanda agregada, eu digo, o equilíbrio se deu em P1, eu sei, em B de bola, ponto B de bola 1, eu sei que o produto de equilíbrio lá no espaço RY tem que ser justamente o Y barra, pela definição de demanda agregada. Então, eu projeto o Y barra aqui para cima, marco ele aqui, ó. Projeto para cá. E o que aconteceu? A elevação do preço puxou a LM justamente para cá, para a esquerda, de LM0 para LM1. E a IS vai se posicionar endogenamente nessa posição que eu vou chamar aqui, de S1. E aqui é o ponto A1. Possivelmente, houve a elevação do preço, botou a IS nessa posição aqui, por exemplo, IS til, ou nessa outra posição aqui, vou chamar de IS til, e aí, para completar, entre aspas, o deslocamento da IS, ou seja, para colocar lá abre aspas, posição correta, tem uma modificação no valor da taxa de câmbio. O câmbio se ajusta de forma que a IS, no frigir dos ovos, atinge a posição ilustrada no gráfico por IS1. Então, acho que ali tem tudo que a gente, nesse gráfico no quadro, tem tudo que a gente tem nas notas de aula. Sim. E então, eu chamo a atenção que provavelmente o deslocamento, nas notas de aula, o deslocamento de S0 para SU e S1 envolverá uma variação na taxa de câmbio. Delta é diferente de zero. Perguntas, senhores? Perguntas? Não? Então, a gente agora tem que entrar na seção 7.7, que é longa. Por certa forma, é bom que a gente não começa hoje, senão teria que refazer. Então, bom, isso aí, acabamos a aula de hoje, paramos a aula de hoje numa boa posição. Então, provavelmente, na próxima aula, a gente vai ficar discutindo a 7.7. Mas quero aproveitar os minutos finais, então vou apagar esse gráfico aqui. Acho que nem preciso mais do quadro hoje, mas para olhar uma coisinha aqui. Espera aí. Porque eu tenho que abrir um outro Google Chrome aqui, New Window. Agenda. Outubro. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Novembro. 2. 3. Então vamos. Mas que pecado! Ops, desculpe, nem quis. Espero não ter ofendido ninguém, desculpe. Vamos lá. Terça-feira, dia 3 de novembro, e acho também o dia da eleição americana, ocorrerá a nossa P2, não é isso, senhores? Não é? Isso. Aí eu estou disposto a marcar para tirar dúvida dos senhores. Só que eu vi aqui, não sei se vai fazer diferença. Dia 2, que é segunda-feira, é feriado. Por mim, tudo bem. Querem marcar para... Como a gente lembra, antes da P1, a P1 também caiu numa terça. Na segunda, que antecedeu, a gente teve uma sessão de dúvidas.
Eu ia sugerir que a gente fizesse a mesma coisa. Só agora eu chamo a atenção. É feriado. Algum dos presentes, a gente vai decidir isso com os alunos que estão presentes aqui. Algum dos alunos não tem interesse numa sessão de dúvidas na véspera ou antivéspera, pode ser no domingo também, se vocês preferirem, da P2? E alguém tem interesse em sessão de dúvidas? Também não? Então a gente não vai ter, né? Ou alguém vai dizer que quer ter? Já tem o David. O David já falou que tem interesse. Ok. Então vamos lá. Esses alunos que estão aqui presentes, o que vocês preferem? Do domingo ou na segunda? Me parece que segunda faz mais sentido. Basicamente, o que é a sessão de dúvidas? Vai entrar nesse espaço virtual que nós temos aqui. O que vocês acham? Eu prefiro na segunda. Também acho melhor, né? Então, ficou marcado, apesar do feriado. Ah, que coisa, hein? Agora que a gente se encontra virtualmente, eu não tenho que pedir para me dar em sala. Porque uma das coisas que é impossível, muito difícil. Só um minutinho, por favor, senhores. Tem que anotar isso. Fazer da aula extra, ou marcar uma sessão de dúvidas, alguma coisa na UFRJ, que é muito difícil, é complicado, é essa reservar a sala. É uma confusão. Então, tentei algumas vezes, eu desisti, eu não faço mais isso. Então, dito isso, o fato é que aqui a gente não tem problema de sala. Então, dia 2 do 11, que horário? 18 também? Lembrando, senhores, é feriado e de finados, tá? Não sei se alguém tem algum compromisso familiar ou de outro tipo nesse dia. Alguém se opõe aqui? Então, segunda-feira, 2 do 11, 18 horas, a gente vai se encontrar disponível nesse espaço virtual aqui a partir das 18 horas. Segunda-feira, 2 de novembro, 18 horas, dúvidas. E funciona do mesmo jeito. Eu chego aqui e vou tirando dúvidas. Aí, se não tiver ninguém, eu vou embora. Aí depois, basicamente, na semana que antecede, lá no dia 29, a gente lembra disso, tá? Então, hoje é dia 19. A gente termina o capítulo 7 aqui no dia 22, com sorte. Não sei se a gente vai chegar a entrar no 8. Não sei se vai dar para ver o 8, infelizmente. Talvez a gente fique com o 7. Porque são só 2 aulas, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai depender do andamento. Talvez eu pegue o... Vamos ver, porque normalmente a gente precisa de 2 aulas para dar o 8. Talvez dê, né? Porque, peraí. Que se eu conseguir encerrar o 7 aqui, talvez dê para entrar no 8 e terminar o 8. Vamos ver o que vai acontecer. Perguntas? Não? Então, senhores, eu vou encerrar a gravação aqui neste momento. Ops. E se alguém quiser fazer pergunta e não fez porque estava